obrigado pela oportunidade ao SESI. Bom dia a todos. Espero de alguma forma contribuir para o lado vendedor de vocês, tá? Que bom que a minha palestra é a primeira, porque tem um conteúdo de uma certa forma denso. Eu trago três técnicas de negociação que, na minha percepção, são bem avançadas, então quero contribuir para esse lado vendedor de cada um de vocês. Então, obrigado pela oportunidade. Se vocês me permitirem, em especial o Jackson, que é um amigo pessoal, tá? Obrigado por estar aqui, tá? Sou apaixonado pelo segmento de segurança eletrônica. O assunto hoje são técnicas consolidadas de vendas e negociação. Então, vamos ao que interessa. Uma pergunta só, quem costuma ouvir o áudio do WhatsApp 1.0? Tá, só um. 1.5? Maravilha. 2.0? Beleza. Posso jogar no 2.0? Maravilha. Então vamos para o 2.0. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade e pelo tempo de vocês. Esse tempo não volta mais na vida de vocês, então o mínimo que a gente pode agradecer é esse tempo que vocês estão destinando e a atenção de vocês. Vamos lá. Transparência máxima. Vocês me permitem pegar pesado quando... Posso pegar pesado? Pode ser que doa um pouquinho, mas pode ter certeza que vocês vão sair melhor do que vocês chegaram. Meu nome é Edson, sou vendedor, aqui dentro tem um coração de vendedor, demorei muitos anos para descobrir isso, mas pode ter certeza que sou um dos maiores apaixonados pela profissão de vender. Espero contaminá-los com essa paixão e amor infinito que eu tenho pela profissão maravilhosa, fantástica, instigante, viciante, muitas vezes preocupante, mas enriquecedora, não só do ponto de vista financeiro, mas também como pessoa, tá? Vamos lá. Para falarmos de técnicas avançadas de negociação, é importante que a gente alinhe conhecimento. Então, o que é vender? Na minha modesta opinião, como vendedor há 43 anos, vender é persuadir. E aqui dentro dessa palavra persuasão tem muita coisa. Influenciar, usar de linguagem de valorização certa, comportamento ideal, ter conhecimento de produto, conhecimento de técnicas de vendas, técnicas de negociação. E uma das características que eu mais identifico em vendedores de alto desempenho é capacidade comparativa entre produtos. Edson, eu sou da área técnica, venho para o segmento de segurança eletrônica e disseram que eu tinha jeito para vender. Hoje estou na área comercial. Acho muito interessante quem vem da área técnica, mas aqui dentro de vendas, a maior parte que você vai ter que desenvolver é a tua capacidade de lidar com pessoas. As pessoas que mais conhecem tecnicamente, muitas vezes têm dificuldade de vender para pessoas que são mais extrovertidas, influentes. Então a ideia aqui é trabalhar o lado vendedor, relações interpessoais. Vamos lá. Aqui eu trago as técnicas de vendas que eu trabalho dentro de um funil de vendas. Abordagem, sondagem, talvez seja a etapa mais importante da venda, apresentação do produto, apresentação da proposta, negociação, fechamento e pós-venda. Vamos lá. Por que eu trago eles em copinhos? E como venda é processo, enxerguem aqui que a necessidade de encher cada um dos copinhos com excelência, para que eu possa ir para a etapa de sondagem, eu tenho que ter enchido o copinho da abordagem com excelência. Então, muitos vendedores têm dificuldade de enxergar quando que chegou no nível máximo dentro daquela etapa. E às vezes o próprio cliente enxerga o enchimento dos copinhos diferentemente do vendedor. Então, talvez você como vendedor tenha que enxergar que você está muito ansioso, por exemplo, para fazer a apresentação de um produto, sendo que você ainda não fez uma sondagem extremamente completa. Então, sondar é fundamental para tirar o produto certo da prateleira. Quando é que o vendedor perde persuasão? O vendedor perde persuasão a partir do momento que ele oferece o produto errado. A gente é assim como o cliente. Quando você vai numa loja comprar alguma coisa, o vendedor te pergunta, para que você vai usar esse produto? E você diz para ele, e ele te oferece um produto que não tem conexão com aquilo que você realmente acredita que seja importante, você acaba não dando tanta atenção para o cliente. E aí, obviamente, olhando assim para as etapas da venda ainda, quando você tem a capacidade de olhar para o cliente como alguém que tem seus traumas de infância, tem crenças políticas e religiosas, tem comportamentos diferentes do que o teu, você começa a enxergar que você precisa muitas vezes mudar o teu comportamento, mudar a tua linguagem de valorização, anular muitas vezes o teu perfil natural, a sensatez da tua personalidade, para você poder criar conexão e persuadir o outro como ele gosta de ser persuadido, influenciá-lo como ele gosta de ser influenciado. Segundo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, de 1937, ele diz que independentemente do sucesso, independentemente da sua área de atuação, o sucesso vem predominantemente da capacidade que você tem de lidar com pessoas. 85% do sucesso de qualquer pessoa em qualquer área
está dentro da capacidade que ele tem de lidar com pessoas. E apenas 15% de produto, conhecimento técnico. Edson, então eu não preciso estudar tanto sobre produto. Não, vai vender alguma coisa que você não conhece, implicação de uso, para você ver a dificuldade que você tem. Dependendo do perfil comportamental do teu cliente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ele valoriza muito mais o conhecimento técnico de um cliente, de um vendedor, do que efetivamente a capacidade de se relacionar com ele. Então, aqui está o grande desafio. E por isso que eu trago um conteúdo muito ligado aos 85% que a venda tem dependência. Eu não sou da área de segmento de segurança eletrônica, hoje dou treinamento chamado Academia de Vendas, uma empresa do Rio Grande do Sul. E a gente está aí no segundo módulo da Academia de Vendas falando basicamente sobre comportamento humano, formação de personalidade, autoconhecimento, traumas de infância, adaptação da Spin Selling, que é uma técnica que eu vou trazer para vocês, que muitos de vocês já conhecem, junto com o DISC e também com o Dale Carnegie. Então a ideia aqui hoje é falar bastante desses 85% aqui, que seria o sucesso de um vendedor. Vamos lá. Esses aqui são os 5 fatores que fazem uma pessoa fechar negócio contigo. Primeiro, confiança. Segundo, qualidade. O que é qualidade? Qualidade é o que o meu produto ou o meu serviço entrega de diferencial competitivo que é valorizado pelo cliente. Isso aqui não fui eu que inventei, isso aqui é estatística. Edson, quando se fala de qualidade, eu vejo muita gente falando, mas a nossa empresa tem muita qualidade, nossa empresa tem um serviço, faz uma prestação de serviço de muita qualidade. Mas muitas vezes ele não sabe o que é valoroso pelo cliente. Então, qualidade é aquilo que o teu cliente valoriza, não aquilo que você valoriza. E aí vem algo, talvez, da formação do ser humano. A gente projeta no outro, muitas vezes, aquilo que é nosso. Eu projeto o que é valoroso para o outro conforme o que eu enxergo que é valoroso. E você, como vendedor, se fizer isso, você vai cometer um erro. Isole teu gosto, tua preferência e aquele produto que você tem mais familiaridade para oferecer e mais segurança para oferecer para o cliente, a partir do momento que você se conecta mais com aquele produto. Para que você possa ser assertivo em fazer uma venda, isole tudo o que você acha que é bom para você para ouvir verdadeiramente o outro. Cada cliente é uma página em branco. Por isso, todo vendedor olhando para a etapa de sondagem tem que ter um roteiro de perguntas antes de poder tirar qualquer produto da prateleira. Vejo muitos vendedores que têm dificuldade de fazer sondagem profunda para um cliente, com o cliente. Então, tenha um roteiro de perguntas. É importante que você saia de uma etapa de sondagem com o maior número de informações possíveis para estar 100% ou mais próximo do 100% seguro para tirar o produto certo. Só vou voltar um pouquinho aqui em relação às etapas da venda. Hoje se fala muito pelo WhatsApp, né? Então, muitas vezes você recebe um lead, dependendo da tua empresa, um lead interessado que muitas vezes preencheu um cadastro dentro das redes sociais e você, quando vai fazer contato com ele, passa a mão no telefone e liga. Edson, eu devo ligar para todos os leads que eu recebo? Aí vai do perfil de cada um. Eu não gosto de ligar, porque muitas vezes o cliente está ocupado, o cliente está no meio de uma reunião, dependendo do perfil desse cliente, se ele é um empresário, dono de uma empresa, ou talvez eu moro dentro de um condomínio fechado, que é um sistema de segurança, eu não ligo para ele. Eu mando uma mensagem perguntando se eu posso e em que horário ligar para ele. Lógico que dentro da abordagem, eu preciso marcar uma boa primeira impressão. Você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, ligar no momento que ele não pode te atender, depois, quando ele não te atende, você manda uma mensagem e a partir daquele momento ele já cria uma imagem ruim, porque você interrompeu ele numa linha de raciocínio, numa reunião, seja lá o que for. E as estatísticas dizem que uma pessoa, quando está no maior nível de concentração possível, quando é interrompido, demora até 7 minutos para voltar ao maior nível de produtividade dele. Então, não interrompa a pessoa. Aborde pelo WhatsApp e depois pergunte se pode ligar. Vamos em frente. Obrigado. Vamos lá. Aqui, voltando aqui às 5 coisas que fazem uma pessoa fechar negócio contigo, me fazem entender que a partir do momento que a confiança é a primeira, ele compra primeiro o vendedor. Em segundo, ele compra o produto. E por último, ele compra o preço. Então, cuidado em colocar preço naquilo que você não tem certeza que é extremamente valoroso para o cliente. Senão você vai ter dificuldade. E aí eu trago 2 livros aqui, que são maravilhosos. Eu vou trazer dica de alguns livros para vocês hoje. Leitura é fundamental. E aí eu trago as armas de persuasão, que é o Gini. Leio o primeiro dele, que é essa versão. E também o Manual de Persuasão do FBI, que foi construído e escrito por 2 agentes do FBI. Maravilhoso esse livro. Fala muito sobre como criar confiança, curiosidade no outro, para que ele realmente passe a ser interessado por você.
Vamos lá. Como ser enxergado pelo seu cliente como incomparável? Sabe aquela coisa de que o vendedor ele é incomparável? Você não consegue nem comparar ele com outro vendedor que teve dentro da sua casa ou dentro da sua empresa. Ele é tão marcante do ponto de vista do comportamento, da linguagem de valorização, que você não dá nem no seu modelo mental como cliente, você não dá chance para outro. Esse cara é incomparável. E aí o teu subconsciente diz, dê preferência para ele. Vamos lá, então vamos entrar nos segredos aqui. Eu trouxe alguns segredos para vocês, são mais de 300, eu trouxe só 5 para vocês. Vamos lá que meu tempo é curto. Primeiro, vamos começar de onde tudo começa. Eu sempre vou trabalhar isso no começo das minhas palestras. Por quê? Quem trabalha com vendas aqui, por gentileza, levanta a mão. Maravilha. Vou sempre bater nisso. Obrigado, Rodrigo. Quem queria ser vendedor quando crescesse? 3. Meu Deus. Isso me preocupa. A área comercial de uma empresa é o coração da empresa. Ela que bate forte e pulsa sangue para as outras áreas. Se não tiver uma área comercial forte, a empresa morre. Não tem jeito. E pouca gente quer ser vendedor. Vou mudar a pergunta. Quem quer ser vendedor pro resto da vida? Aumentou um pouco. Foi de 2% para 3%. Tá, se você não é aquilo que você quer ser pro resto da vida, será que você não está enxergando a profissão como algo passageiro? E aí, se você enxerga como passageiro, talvez você não vai buscar o nível de desenvolvimento, o nível de profundidade que você precisa, que essa profissão exige. Compara a profissão de vendas, talvez, com uma profissão em medicina, advocacia, odontologia, que você não vai poder parar de estudar nunca, porque as coisas são muito dinâmicas dentro da área comercial e nós estamos falando de pessoas. Se você não buscar o conhecimento aprofundado dentro da área de vendas, você não vai ter sucesso. Você gosta de desafio? Maravilha. Aqui não vai faltar. Gosta de pessoas? Tem certeza? Muitas vezes eu ouço isso, eu sou vendedor porque eu gosto de lidar com pessoas. Aí outro dia eu ouvi de uma outra forma, né? Eu falei para o vendedor, e aí? Bom desempenho em vendas? Ele falou, eu vendo mais ou menos, o problema são as pessoas. Eu falei, não é o problema, é a solução. Se você enxergar a outra pessoa como um problema, a gente vai falar basicamente sobre isso, você vai ter dificuldade. Quanto mais o outro provoca o Edson, vendedor, a ser melhor, mais eu me desenvolvo. Lidar com clientes bonzinhos não me evolui. Então, tomara que o cara seja o pior possível comigo para que eu possa evoluir. E gosto de dinheiro. Maravilha. Imagina você ir no médico e falar, e aí, doutor, tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Por que o senhor é médico? Estou aqui por causa de grana. Maravilha. O senhor vai construir minha casa, engenheiro? Por que você é engenheiro? Porque eu estou aqui por causa de dinheiro. Por que a nossa profissão atrai atrás do dinheiro? Só através do dinheiro. Aqui talvez seja o principal ponto de atração para a nossa profissão. E o pior, que mais afasta as pessoas daqui. Porque o cara, quando não está vendendo, ele pensa, né? Vou fazer algo diferente na minha vida. Se você não é um vendedor dentro do seu coração, aqui você vai ter dificuldade. E todos nós somos vendedores. Apenas alguns ainda não descobriram isso. Basta você aceitar e se desenvolver. Caso contrário, vai ter dificuldade aqui dentro. Não é para qualquer um ser vendedor. Vocês me permitiram pegar pesado. Eu comecei só agora, primeira palestra do dia. Tá? Se em algum momento da sua vida você já repensou a profissão, é porque você não está alinhado ao seu propósito de vida. Se eu depositar na sua conta o valor suficiente para você nunca mais trabalhar, você vai continuar vendendo? Se a resposta for não, é porque você não está alinhado com o seu propósito de vida. Se a resposta for sim, é porque é aqui que você vai ser feliz. Pleno, teu coração fica quente. E aí eu pergunto para vocês, quando o teu coração fica quente dentro da área comercial? Quando que você fica arrepiado? É quando você recebe a comissão? Cuidado. Talvez os seus valores não estão ligados à essência que um vendedor deveria ter, que é necessariamente ajudar os outros. Segundo livro é Como Fazer Amigos, livro Como Fazer Amigos e Influenciar. Desculpa, eu odeio o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é um livro maravilhoso que fala sobre propósito de vida. Você tem duas formas de persuadir uma pessoa, incentivar alguém a fechar negócio contigo. Uma é manipulando ela e a outra é realmente inspirando-a. Primeiro segredo, vendedores não estão vendedores, são vendedores. É uma profissão. Talvez a nossa profissão não seja almejada e desejada porque não existe uma faculdade de vendas. Você não tem um canudo que te forma, você não é formado, graduado em vendas. E aí como é que pode a profissão que faz as empresas sobreviverem, porque é o coração da empresa, não tem uma faculdade? Tem conteúdo para 5 anos, eu posso garantir para vocês. Então estudem vendas, estudem pessoas que vocês vão ter sucesso. O primeiro segredo já foi. Vamos ao segundo. Segundo livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Você tem algumas técnicas que podem ser utilizadas e se você usar 20% do que o livro te diz para usar, você faz o que você quer com a pessoa.
Então eu vou pedir um favor para vocês, e é um acordo. Usem para o bem. Esse livro aqui é um monstro, do ponto de vista do que você pode fazer como outro. Dá para usar para o bem, e dá para usar para o mal. Usem para o bem. Se você é um vendedor que tem um propósito de vida de ajudar o outro, você realmente é uma pessoa que quer perdurar nessa profissão, então use para o bem. Torne-se verdadeiramente interessado pelo outro. Maravilha. O que o livro diz? Interesse genuíno. Para você ser interessado genuinamente para o outro, obviamente você tem que ter um propósito de ajudá-lo. Eu não vou vender algo para alguém que ele não precisa a partir do momento que eu quero ajudá-lo. O interesse genuíno tomou uma proporção muito grande pós-pandemia. Então, usem e abusem do interesse genuíno. Para isso, você tira os seus interesses unilaterais e ouve verdadeiramente o outro. Quando eu vou fazer a transição entre abordagem e sondagem com o cliente, que eu preciso fazer algumas perguntas para ele, eu falo, Sr. Antônio, eu preciso fazer algumas perguntas para o senhor. O senhor me permite? Nas entrelinhas, o que eu estou dizendo para ele é, eu não sei se eu tenho alguma coisa para vendê-lo, para isso eu preciso ouvi-lo. Quando você se coloca dessa forma, o cliente enxerga em você alguém que realmente quer ajudá-lo, não interessado apenas em vender. Vender é consequência de uma sondagem bem feita e de um produto que se encaixa nas necessidades do seu cliente. Essa questão de causar uma boa primeira impressão, ela é fundamental. Para isso, muitas pessoas falam mais do que o cliente. Existem vendedores que parece que tem duas bocas e uma orelha só, né? Deus foi justo com os vendedores, você tem duas orelhas e uma boca só. Então, ouça mais do que fale. Antigamente se falava, vendedor bom é aquele que fala demais. Isso não existe há muito tempo. O cliente já vem muito bem preparado quando vem conversar contigo. Então, abra o seu canal de escuta. Não interrompa o cliente. Tem uma técnica que eu gosto muito, que é fazer um intervalo entre o que a pessoa terminou de falar e você começar a falar. Mentalmente eu conto 41, 42. Esse intervalo de tempo dá a sensação para o outro que eu estou ouvindo ele verdadeiramente. E aí tem um ponto, né? Vou fazer uma sondagem com o cliente. Cadernetinha, agenda e caneta na mão. Celular, nesse momento, você nem tem que enxergar ele, né? Destine toda a sua mente, o seu coração e a alma para aquela pessoa que está na sua frente. Ela é a pessoa mais importante para você. Tem muito vendedor que anota o que o cliente está dizendo no celular. Eu não faço isso porque transmite talvez uma falta de educação e uma falta de atenção. Então, cadernetinha, agenda para anotar tudo o que ele te diz. Use o intervalo para dar a sensação que você ouviu verdadeiramente o que ele falou. E jamais interrompa o seu cliente, né? A questão do sorriso, você precisa tomar alguns cuidados. O pouco que eu conheço do mercado de segurança eletrônica, pelo tempo que eu, de uma certa forma, dei palestra aqui no CIESE, existem basicamente dois tipos de clientes, né? Aquele que tem um trauma e aquele que não tem um trauma, que pode vir a vivenciar um trauma. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Mas o cara que já vivenciou algo traumático do ponto de vista da segurança, ele já vem muito mais preparado do ponto de vista da emoção para que isso seja explorado. E, por um outro lado, tem aquele cliente que ainda não vivenciou nada traumático para ele. E aí você tem que trabalhar de forma a persuadi-lo e influenciá-lo para que ele enxergue que ele está trabalhando de forma preventiva. Então, sorrir depende muito da situação. O cliente está estressado, te chamou, cuidado. Oi, tudo bem? Não, se estivesse tudo bem, você não estava aqui. Cuidado com o sorriso elevado numa situação conflitante do ponto de vista emocional da pessoa. Assuma verdadeiramente o lado do outro como se fosse o seu lado. Tem uma palavra que fala muito sobre empatia, né? Eu gosto de um pouco além da empatia, eu gosto do altruísmo. O que é o altruísmo? O altruísmo é eu verdadeiramente me colocar no lugar do outro, enxergando que o outro é diferente de mim. Segundo o Pedro Calabrese, que é um neurocientista, tem um canal chamado Neurovox no YouTube, maravilhoso, fiz 3 imersões com esse cara, eu consegui entender que quando eu me coloco verdadeiramente no lugar do outro, eu enxergo ele do ponto de vista dele para a vida mesmo. Traumas de infância, personalidade, comportamento, ele é diferente. Se eu projetar nele aquilo que eu sou, pode me inibir a enxergar inteligentemente a melhor estratégia de fechar negócio com ele. Quando eu entendo que ele é diferente, eu pratico o altruísmo no maior nível possível. E aí eu preciso entendê-lo verdadeiramente para saber como que ele pensa em cada situação. Então, assumir o lado verdadeiramente do outro como se fosse teu é isso. Enxergar que o outro é diferente de você. Trate as pessoas pelo nome. Edson, eu tenho dificuldade de lembrar o nome da pessoa. Além da associação, você pode anotar. Se você tem uma cadernetinha na sua frente, anote o nome da pessoa. Ah, mas eu vou anotar o nome da pessoa, não é meio indelicado? Indelicado é você errar o nome dela. E outra, a partir do momento que você anota o nome dela, você pode consultar a qualquer momento.
E aí você libera a tua mente para não ficar pensando em como que eu tenho que lembrar do nome dela. Então anote o nome da pessoa. As pessoas gostam de ser tratadas pelo nome. Isso é dica básica em vendas, mas funciona. Seja um verdadeiro ouvinte, incentive os outros a falar dele. Antigamente se trabalhava muito com a técnica de rapport, que é semelhança, conexão, relacionamento por semelhança. Eu tomo um pouco de cuidado com isso, senão vira um jogo de ping-pong. O cliente tem filho, eu também tenho filho. Você mora em Santo Amaro, eu também moro em Santo Amaro. Você tem carro, eu também carro. Fica esse ping-pong. Incentive o outro a falar dele. Pergunte verdadeiramente coisas que são interessantes para ele. A partir do momento que você se interessa verdadeiramente por ele, você está dando a mensagem para a mente dele que você é uma pessoa verdadeiramente ouvinte. E se você é uma pessoa verdadeiramente ouvinte, a psicologia explica que ele está mais disposto a abrir informações para você. Por isso, incentive o outro a falar dele. Numa relação comercial, no início, tem uma balancinha que mede o nível de importância na tua relação com o cliente. Sempre o cliente vai ser mais importante no início da relação. A partir do momento que você, como especialista que é em pessoas, em produto e em mercado, você tem que equilibrar isso no menor tempo possível. E uma das estratégias para isso é ser um verdadeiro ouvinte. Isole totalmente você. Nesse primeiro momento agora, você não é tão importante quanto o cliente é. Fale de coisas que interessem a outra pessoa. Uma vez nós fizemos prospecção para um segmento de segurança eletrônica, numa empresa que eu dei consultoria lá em Chapecó, e como eu fui responsável pela área comercial da área de lubrificantes em Santa Catarina, pela Shell, eu conheço muito de técnicas de vendas em postos de gasolina, no varejo. E a gente acabou entrando com o cliente ali num assunto muito ligado ao segmento dele, o que foi muito interessante. A partir do momento que eu contribuí para a vida dele, de uma certa forma, através da reciprocidade, esse cara pensou em mim na hora de fechar negócio comigo. Então, estude o segmento de atuação do seu cliente se for uma venda B2B. Okay? É importante que você saiba assuntos que são importantes para o seu cliente. A partir do momento que você fizer isso, você se diferencia da concorrência. Maravilha! Tudo isso no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, As Armas da Persuasão e Manual de Persuasão do FBI. 3 livros que, se você trabalha com vendas, não pode deixar de ler. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, nem vou falar que, na minha modesta opinião, é a Bíblia de vendas. Eu dou aula do livro e esse livro muda totalmente a sua percepção do que é vender, persuadir, dentro de valores e princípios que o vendedor tem que ter. Segundo segredo. E aqui entra o segundo ponto que, na minha opinião, é o segundo pilar mais importante para quem quer vender. Pessoas. Durante muitos anos da minha vida, eu consumi muito conteúdo de vendas. E em muitas palestras que eu ia, eu saía com cadernetinha vazia. E eu vou explicar para vocês por quê. Tem muita gente que acha que venda é subjetivo. Vou dar uma boa notícia para vocês. Venda não é subjetividade. Venda é técnica. Tem técnica para tudo. E durante muitos anos da minha vida, que alguém dizia para mim assim numa palestra, você tem que criar conexão com o seu cliente, você tem que criar empatia com o seu cliente. Tá, beleza, isso eu já entendi. Agora dá para você me explicar como que eu faço isso? E o que eu vou apresentar para vocês, muitos já conhecem, mas quem não conhece, é uma técnica que transforma totalmente a sua percepção de como você tem que se comportar perante cada um dos seus clientes. As pessoas são diferentes. Mas o livro Emoções de Pessoas Normais, de 1928, do William Marston, ele fala o seguinte: eu consigo classificar as pessoas por 4 perfis comportamentais predominantes. E aí, novamente, Pedro Calabrese, ele diz que as pessoas, quando vêm para a Terra, mais da metade da formação da sua personalidade já está formada. São pessoas extrovertidas ou introvertidas. E o William trabalha bastante isso. Como mapear perfis comportamentais de pessoas em 5 minutos. Para isso, precisa estudar. Não tenho a menor pretensão numa palestra em 45 minutos falar desse assunto. Fiz uma imersão fim de semana inteirinho em Maringá para ser um analista comportamental. Hoje eu não consigo me relacionar com uma pessoa sem mapear o perfil comportamental dela. E aí vem um ponto, né? Edson. Muitas pessoas, muitos vendedores acham o seguinte, que a forma dele se comportar é daquele jeito e se o cliente se conectar com ele, beleza. Se não se conectar, sinto muito, vamos para a próxima. O cliente é chato, o cliente é arrogante, o cliente é difícil de lidar, o cliente não me ouve, o cliente não me responde. Então eu vou te dizer o seguinte, existe uma tecnologia, uma técnica, que seria o DISC, para você ser um camaleão em vendas a partir do momento que você se comporta como o outro quer que você se comporte. Tem técnica para isso, aqui está.
Dentro de uma relação com o cliente, tem tudo isso daqui e muito mais. Aí eu vou pedir ao SESI, se possível, para deixar o conteúdo para vocês. O material pode ser encaminhado para vocês, tá? Vamos lá. Vamos falar de comportamento. Comportamento errado, antipatia. Comportamento certo, empatia. Se eu me comporto do jeito que o outro quer que eu me comporte, eu crio uma conexão que ela é incomparável do ponto de vista da assertividade. Se eu me comporto de um jeito que o cliente não quer que eu me comporte, eu crio uma desconexão gigantesca. Agora, se eu sou assertivo na forma de me comportar, eu crio uma conexão e a partir do momento que eu me trato o cliente como ele gosta de ser tratado, o meu nível de persuasão vai lá em cima. A gente se conecta com pessoas que têm comportamentos parecidos com os nossos. Isso é fundamental em relações interpessoais dentro da área comercial. Por isso que o vendedor, que é orgulhoso, que fala o meu jeito de me comportar o melhor, se o cliente não gostou, sinto muito, vou dar um conselho para quem trabalha com vendas. Orgulho cheio, bolso vazio. Quem disse que o teu jeito de se comportar é o melhor da face da terra? Então, cuidado com isso. Se você for realmente uma pessoa humilde para entender que se você precisa mudar o teu comportamento para ajudar verdadeiramente o outro, você pode ter sucesso aqui. Caso contrário, você vai ter dificuldades também. Para isso, o William definiu em 4 tipos de perfis comportamentais: dominantes, influentes, sinergistas e cautelosos. Para que a gente usa o DISC? Contratar, desenvolver, reter, motivar e também para vender, entre outras coisas. Isso aqui melhora até o casamento. Se vocês quiserem, a gente pode encaminhar a planilha para vocês, para preenchimento do perfil comportamental DISC. Mandem para a esposa, manda para o esposo, manda para os filhos, manda para todo mundo. Isso aqui ajuda muito a se relacionar com pessoas. Aqui o William fala que existem os extrovertidos e os introvertidos. Focado em pessoas, focado em tarefas. Então, os dominantes são extrovertidos focados em resultados. Os influentes são extrovertidos focados em pessoas. Os sinergistas ou estáveis são introvertidos focados em pessoas e segurança. E existem os introvertidos focados em tarefas e processos, que são os cautelosos, normalmente engenheiros, pessoas que vêm da área técnica. Vamos rapidamente conhecer os perfis comportamentais. Rapidinho. Como que o dominante é? Tudo isso daí e muito mais. Egocêntrico. De uma certa forma, eu ressaltaria aqui o egocêntrico. Lidar com pessoas dominantes, objetivo direto, manipulador, é aquele que não responde o teu WhatsApp com um bom dia. Então você manda um bom dia para ele: bom dia, Sr. Antônio, tudo bem? Não responde. Sr. Antônio, podemos marcar a visita? Segunda às 2. Ponto. Aí você pensa: eu nem dormi com o cara nem bom dia me fala. Agora, se você quer mudar o comportamento do outro, tenta. Você já tentou mudar um comportamento em você? Conseguiu? Tenta mudar dos outros, então. Leva para dentro do coraçãozinho. Quando você leva para dentro do seu coraçãozinho, como vendedor, você já inibiu totalmente a possibilidade de achar uma alternativa inteligente e estratégica para se relacionar com o outro. Você já coloca um rótulo no peito do seu cliente: ele é difícil, ele não me responde bom dia, ele é mal educado. Maravilha, quer você ensinar uma pessoa de 70 anos de idade a ser educada? Fica à vontade, talvez você não vai conseguir. Então, cuidado em levar para dentro do coração. Tem uma filosofia chamada estoicismo, para quem conhece, e uma das bases do estoicismo é nunca levar para dentro do seu coração aquilo que não é seu. A falta do bom dia não é sua. Encontre a melhor alternativa para isolar isso do ponto de vista emocional e enxergue uma alternativa para lidar com ele. Afinal, o resultado é venda. Nenhum vendedor ganha prêmio de todo mundo te chama na empresa. Você não vendeu nada esse ano, você vai ganhar o prêmio de o cara que mais fez amizades aqui na empresa. Todos os clientes te chamam, você não vendeu nada. Sinto muito, venda é resultado. E esse cara aqui é muito focado em resultado. Como que eu posso lidar com essas dominantes aí, que muitas vezes é muito difícil para quem é muito mimimi? Tá? Vendedor que é mimimi apanha, que é uma maravilha do dominante. Seja breve e direto. Cumprimente firme e formalmente. Bom dia, Sr. Antônio. Tudo bem com o senhor? Defenda o seu espaço. Não deixe o dominante montar nas suas costas. E depois que ele monta nas suas costas, você não tira mais. Quando que esse cara te ouve? Quando ele enxerga que você tem algo a agregar na vida dele. O dominante só consegue parar para te ouvir, porque a vida dele é extremamente ocupada e ele é o cara mais importante da face da Terra, a partir do momento que ele enxerga valor em você. Lógico que eu estou indo a um nível extremo aqui, né? Para dominantes que têm um bom nível de autoconhecimento e de consciência, obviamente ele não vai te tratar desse jeito. Mas esse cara é difícil de lidar, porque enquanto ele não chegar que você é o especialista, ele não para te ouvir. O que eu não posso fazer com ele? Tocá-lo. Toca um dominante para você ver. Minha esposa é dominante, eu aprendi que eu não deveria tocá-la, tanto é que eu estou vivo, né? Com certeza. Contradizê-lo jamais. Vou dar um exemplo rápido aqui.
Fomos uma vez prospectar um cliente, chegamos, ele era um empresário, estava construindo uma loja de varejo para a esposa, um container de 15 pés, linda a loja dele. Quando nós entramos, estávamos eu e o vendedor fazendo acompanhamento em campo. Quando nós entramos, ele estava atendendo um outro fornecedor. Ele estava de costas, quando ele nos viu, nós falamos, bom dia, tudo bem? A gente só olhou, segurança eletrônica, seguinte, uma câmera lá, uma câmera lá, uma câmera lá e uma câmera lá. Maravilha, traz a proposta até amanhã, meio-dia, fechou. O vendedor, inocentemente, né, virou para o cliente e falou assim, só não precisa de 4 câmeras aqui. Ele, só um minutinho, qual a parte das 4 câmeras que você não entendeu? Quer participar? Tem mais 7 empresas. Se não quer, não traz, um abraço. Virou as costas e foi embora. Entramos dentro do carro e aí é lenço, né, para o vendedor. Meu Deus, por que falar assim comigo? Eu não fiz nada para ele. Levou para o coração, com certeza, né? Maravilha. Eu falei, beleza. Você não pode contradizer um dominante, você contradisse ele. Você não sabe quem foi que falou para ele que ele precisa das 4 câmeras. Como é que você vai dizer que ele não precisa ou que você não sabe quem que falou isso para ele? O que eu faço, Edson? Faz a proposta das 4 câmeras, mas ele não precisa das 4 câmeras. Quantas ele precisa? Uma. Faz, maravilha. Faz as 2 propostas, uma de 4 câmeras e uma de uma câmera só. Maravilha. Chegamos no dia seguinte, tudo bem? Bom dia. E aí, cadê? Abriu, cadê o preço? Está aqui? Está fora. Vocês estão caros. E realmente a empresa tinha o maior valor agregado da região. Maravilha, estão fora. Aí, eu entro. Ô, Sr. Antônio, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. E se nós trouxermos uma proposta, o senhor vai investir menos e ter uma mensalidade menor? Interessa? Cadê? Ou seja, não vai fazer e voltar que você vai apanhar de novo, né? Porque ele falou que ia descer até meio-dia. Está aqui, maravilha. Faz. Vou te buscar no inferno se não fizer. Hein? Minha esposa que vai ficar aqui. Pode me instalar amanhã, tá? Senão nem estava. Um abraço. Ou seja, saiba lidar com pessoas que têm a necessidade, dentro da formação da sua personalidade, em ter um comando da situação. Se você tentar bater nisso contra eles, você vai ter dificuldade. Vamos aí aos influentes, né? Que são extrovertidos focados em pessoas. É aquele cliente que fala bastante, aquele cliente que gosta de te abraçar, aquele que conta piadinha, aquele que gosta de agradar através de um ambiente bem suave. Esse tipo de cliente ele é bastante difícil do ponto de vista de trazer ele para o foco. Porque muitas vezes quando você pergunta para ele, né? E aí, o que fez o senhor chamar uma empresa de segurança eletrônica? Se prepara, senta, pega no café, porque vem coisa lá da infância. Quando eu era pequenininho, eu morava numa casa, e aí começa, né? Desde 1900 eu morava na Corrolha, a história inteira dele. E aí, se você não tiver paciência para ouvir, você vai ter dificuldade com ele também. A dificuldade com o influente é porque realmente ele se desconecta com muita facilidade de assuntos que não são interessantes para ele. Vamos voltar um pouquinho. Imagina o seguinte, vendedor cauteloso, extremamente focado em conhecimento técnico. Tem um balde de 30 litros de conhecimento técnico. Pega um cliente influente, que não está nem aí com conhecimento técnico. Só quer saber de família, pessoas, e aí o vendedor vem. Essa câmera ela tem um ângulo, já desconectou. O cliente já está pensando na família dele. Esquece, não vai te ouvir mais. Então o influente, você precisa tratar ele dessa forma. O que não fazer com o influente? Perguntas abertas. Edson, mas as perguntas de sondagem têm que ser perguntas abertas. Aí você pode direcionar quais são os 3 principais fatores que fizeram você ligar para a nossa empresa. Aí ele vai te falar 80, não mais 1315, mas pelo menos ele direciona mais. E não seja muito técnico. Se você for técnico, linguagem de valorização. Uma vez a gente fez uma visita, entramos numa loja, a cliente extremamente influente, lojista, imagina, adora vender, brincalhona, chegamos lá, começamos a conversar com o vendedor. Porque eu pretendo instalar aqui na sua loja um DVR de 8 canais. Aí já veio o primeiro ponto de interrogação na testa dela. O que é DVR? Ou seja, cuidado com uma nomenclatura muito técnica para pessoas que não são do segmento. Mas todo mundo sabe isso lá na empresa. Tudo bem, mas ela não é da sua empresa, ela não é do segmento. Cuidado com isso. E aí vamos falar dos sinergistas, introvertidos focados em segurança e pessoas. Demoram para confiar, demoram para abrir informação. O sinergista, por característica principal, ele dá 2, 3 gotinhas de informação, homeopático. Você faz uma pergunta para ele, ele traz 3 informaçõezinhas básicas. Ele demora para confiar em você. Como tratar um sinergista? Expressão pessoal, ou seja, demonstre segurança. Se você não demonstrar segurança, ele não vai confiar em você. Esse é o tipo do cliente que precisa de alguém que conheça para poder criar confiança e tomar uma decisão. Tem dificuldade para tomar decisão, por isso cuidado para pressioná-lo. Você tem que respeitar o tempo dele, tá? E não mude de comportamento, seja sempre estável. O sinergista vem de estabilidade. Vendedores que têm variação de comportamento têm dificuldade para vender para clientes estáveis. Cautelosos, que são introvertidos, focados em processos.
pergunta muito, perfeccionista. Esse é o cara que, para tomar a decisão, precisa dos 30 litros do balde dele cheio. Não adianta você pegar um vendedor que é influente, que não tem conhecimento técnico, achar que vai conseguir encher o baldezinho dele de 30 litros para ele tomar a decisão de comprar contigo. Esse é o tipo do cliente que vai sim encher você de perguntas, porque ele precisa disso para tomar a decisão. E aí você pega um vendedor influente com um copinho de café de conhecimento técnico, vai lá e derruba dentro do balde de 30 litros. O cliente olha e fala, tá, cadê o resto? Quando a gente olha agora para as duas técnicas que eu trouxe para vocês, e aí fala um pouco aqui também de como trabalhar com o cauteloso, né? Seja claro e detalhista, conheça bastante o assunto, fale com a organização, demonstre muita segurança e o que não fazer com eles. Se irritar com perguntas e tentar apressá-lo também não é o caminho. E aí quando a gente olha para o que eu falei para vocês, de Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas, mais o DISC, você começa a usar uma linguagem de valorização com base no perfil comportamental de cada cliente. Rapidamente. Isso aqui é uma análise comportamental conforme o Winemetrics, que é uma leitura de perfil comportamental natural e adaptável. As barrinhas coloridas são os perfis naturais e as barrinhas em cinza são o perfil adaptável. Ou seja, eu consigo ser o que eu quero do ponto de vista comportamental adaptável. A partir do momento que eu entendo isso, eu mapeio o perfil do outro e a partir daquele momento eu me comporto para ser parecido com ele do ponto de vista comportamental. E para a gente falar um pouquinho sobre ainda, né, a necessidade de desenvolver a resiliência dentro do mundo das vendas, quais são os clientes que mais te evoluem? Normalmente são os de perfil antagônico. Para um vendedor influente é o cauteloso, para um vendedor dominante, um sinergista que é muito difícil de fazer ele tomar decisão. E o contrário também. Aí a minha pergunta é, quais são os clientes que mais te evoluem? Aqueles que te tiram da tua zona de conforto, que interferem na sua paciência. E a partir do momento que você enxerga que esses são os caras que mais te evoluem, você precisa de clientes assim. Lidar com pessoas boazinhas não te evolui em nada. Se você enxerga que o outro, quando te provoca, é o teu amigo espiritual, agradeça por ele ser horrível contigo. Não vá lidar com um cliente conflitante do ponto de vista comportamental e volte para a sua zona de conforto. Isso não te evolui. Quanto mais clientes difíceis, mais profissional e de alta performance eu me torno em vendas. Eu preciso de pessoas que são horríveis comigo. 1.0 agora. Não precisa nem procurar. Eles vêm de monte. Mas para isso você tem que mudar a chave dentro do seu coração e entender que esse cara é teu amigo do ponto de vista da tua evolução. Não leve para dentro do coração. Quarto segredo. Quando a gente faz a etapa aí, a migração da etapa de abordagem para sondagem, a gente tem que se preparar, se planejar, acompanhar a venda e fazer a revisão. São as 4 ferramentas essenciais para quem trabalha em vendas. Rapidamente. Quanto mais eu me preparo, menos venda eu perco. Isso é fundamental, do ponto de vista do objeto. E aí, rapidamente, pessoal, meu tempo é curto aqui, mas eu vou falar para vocês como se preparar do ponto de vista de características e benefícios de um produto. Tá? Vamos lá. Quais são os principais benefícios que são oferecidos pelo seu produto ou pelo seu serviço que você presta? Quando você pega um produto, existe característica nele. Só que o cliente não entende uma linguagem característica. Ele entende o que está ligado ao benefício do que o produto entrega. Então, para isso, você faz a pergunta aí daí em cima da característica do produto. Vamos lá, rapidamente. Voltando. Perfume, característica. Mais tempo de fixação na pele. E daí? Mais tempo perfumado. Maravilha. Quando eu vou falar sobre produto, eu posso fazer esse mesmo exercício. Para tudo o que eu vendo, eu preciso identificar o benefício de cada um dos produtos que eu vendo. A partir do momento que eu entendo para que o produto serve, ou seja, qual é a necessidade que ele atende através do benefício, eu crio as minhas perguntas de sondagem em cima dos benefícios que o produto entrega, para enxergar na mente do cliente o que é importante. Dentro de um sistema de segurança, Sr. Antônio, quais seriam os 3 fatores que o senhor não abriria mão de jeito nenhum? E aí você anota, ali você tem, obviamente, as 3 maiores prioridades que o cliente enxerga num sistema de segurança eletrônica. Por exemplo, né? E aí eu falo, olha, 3 minutos para falar da SPIN é pouco, mas eu vou acelerar. Maravilha? Edson, não conheço a SPIN. Quem conhece a SPIN, levanta a mão, por gentileza. Maravilha. Maior pesquisa de vendas feita no mundo. 1981, Neil Hackman. 1988, Neil Hackman, tá?
Não tenho a menor pretensão de me aprofundar aqui, mas basicamente ela trabalha a autopersuasão. Ou seja, será que eu consigo programar a mente do meu cliente para ele enxergar que ele deve fechar negócio comigo? Vamos lá. Metade da palavra é de quem fala e metade de quem ouve. A SPIN, ela foi o maior, cientificamente comprovado. Para quem gosta de estatística, o livro aqui é um monstro do ponto de vista estatístico. Tem 12 anos de pesquisa, 35 mil casos de vendas estudados, 30 milhões de dólares investidos, 20 países pesquisados e atualmente utilizado nas empresas que realmente têm alta performance em vendas. Ela trabalha a mente do teu cliente a teu favor. Eu jamais terei o mesmo poder de persuasão se comparado ao cliente se autopersuadindo. E aí quando você olha para a técnica, junto com o DISC, você faz o que você quiser do ponto de vista da programação da mente do teu cliente a partir do momento que você coloca aqui o que é uma linguagem de valorização para o cliente. Se ele é dominante, focado em resultados, se ele é influente, focado em pessoas, se ele é sinergista, focado em segurança e se ele é cauteloso, focado em processo. Vamos lá. Jamais terá o mesmo poder de persuasão se comparado com o cliente se autopersuadindo. A SPIN trabalha perguntas de situação, que são perguntas de sondagem, basicamente. Falei que o conteúdo era mais técnico, tá, pessoal? Então, essa técnica atribuída ao DISC, atribuída ao Dale Carnegie, que são as 3 técnicas que eu trouxe para vocês, monstro. Você transforma o vendedor num sniper. É um tiro certeiro para vender para o cliente. Só que tem que estudar. Eu não vou, obviamente, numa palestra falar de forma aprofundada nisso daqui. O SPIN, ele trabalha inicialmente as perguntas situacionais. Há quanto tempo você mora nessa casa? Quanto tempo você mora aqui? Como você sente hoje a questão da sua sensação de segurança? Ou seja, você pode fazer perguntas para que traga a mente do cliente a lembrar, inclusive, como que ele vivencia aquela situação e como que a mente dele, do ponto de vista emocional, trabalha a situação que ele vivencia. E aí, obviamente, você tem que identificar um problema, porque se não tem problema, não tem venda, obviamente. Aí depende se o cliente ele veio até você ou se você foi atrás dele, tá? Depois vem as perguntas de problema, e aí estão ligadas muito também à questão do perfil comportamental do cliente. Todo e qualquer tipo de pergunta que eu faço pode estar ligado a resultado. Então, se o cliente é um cliente dominante, eu posso fazer a pergunta para ele. Maravilha, o senhor tem já há algum tempo problemas de segurança aqui na sua empresa. Como isso afeta os resultados da sua empresa? Se for uma pessoa influente, você pode falar assim, maravilha, maravilha não, o senhor tem um problema aqui dentro da sua empresa. Como que isso trabalha ou atinge emocionalmente os seus colaboradores? Porque ele é focado em pessoas. Quando é um sinergista, você pode fazer a mesma pergunta ligada à segurança. E se for um analítico, você faz uma pergunta ligada a processo. O que efetivamente esses problemas de segurança interferem nos processos dentro da sua empresa? Isso é DISC mais SPIN sério. Maravilha? Falo bastante maravilha porque realmente as técnicas juntas são uma maravilha. Já estou terminando, tá, pessoal? Vou passar 3 minutinhos no máximo. Cuidado! A grande maioria dos vendedores oferece a solução a partir do momento que o cliente está com um problema em mente. Achei um problema, ofereço a solução. Do ponto de vista psicológico, a SPIN comprovou que o cliente não está tão receptivo para receber a solução a partir do momento que ele está pensando no problema ainda. Então, leve a mente do seu cliente a enxergar que existe uma solução. A partir do momento que você fizer isso, a mente dele está de coração aberto, emocionalmente aberta para receber a solução. Depois vem as implicações. Se ele tem um problema, isso traz consequências e implicações na vida dele. E aí, obviamente, que você pode fazer perguntas também ligadas ao perfil comportamental dele. E assim vai. E por último, as perguntas de necessidade. Tá? O conteúdo vai ficar para vocês, isso aqui é só uma ideia de algumas perguntas. Coloquem aqui dentro o DISC. Rodrigo, 2 minutos, tá? Vamos lá. A partir do momento que eu tenho as 3 técnicas juntas, eu tenho o elixir dos deuses, na minha opinião, para quem vende. Isso é técnica avançada de vendas. Junte as 3. Posso fazer um merchan rapidinho? A gente tem um programa chamado Academia de Vendas. Esse é o último módulo da Academia de Vendas. São 12 meses, 4 horas por mês, tá? Esse conteúdo, na minha opinião, no segmento de segurança eletrônica, é uma luva dentro desse segmento, porque você trabalha muito em vendas emocionais. Vamos para os finalmente, pessoal. Último segredo. Vendedores de alto desempenho são humildes em reconhecer que precisam evoluir. Então, vamos lá, rapidamente, falar um pouco sobre as principais competências e características de um vendedor. Eu sempre trago esse quadro também. Vou passar rápido, que o meu tempo já acabou.
Organizado, persistente, educado, comunicativo, inovador, paciente, empreendedor, estrategista, criativo, motivador e motivado, negociador, pesquisador, ter conhecimento técnico, verdadeiro ouvinte, resiliente, antenado, flexível, persuasivo, verdadeiro, confiante e seguro, ético, culto, comprometido, carismático, humilde, tolerante, competitivo, articulador, confiável, ter uma boa apresentação pessoal, saber mediar, saber ser agressivo, ter controle emocional, perseverante, altruísta, determinado, perspicaz e disciplinado. Disciplinado nada mais é do que fazer o que precisa ser feito, não aquilo que você fica procrastinando até a hora que não tem como mais empurrar com a barriga. Maravilha? E aí eu pergunto para vocês, tendo tudo isso, é o bichinho? Não, é um vendedor. E por que as pessoas não têm orgulho de ser vendedor? Meu acordo com vocês aqui vai ser um pouco diferente. Vamos mudar isso? Eu nasci para mudar a imagem que a nossa profissão tem no mundo. Aqui dentro é um coração de vendedor. Você precisa, mais cedo ou mais tarde, enxergar que dentro de você tem que ter um coração de vendedor. Caso contrário, independentemente da área que você tiver, você vai ter dificuldades. Todos somos vendedores. Esse é o Edson, nem vou falar de mim, não estou aqui para falar de mim. A única coisa que eu posso dizer para vocês, ser vendedor não é para qualquer um. Para pegar pesado, última, vocês me odiarem daqui para frente. Qual que é a sensação que você quer que seu filho tenha quando alguém pergunta para ele o que você faz, se você não tem orgulho daquilo que você faz? Beijo no coração de vocês. Obrigado aos céus pela oportunidade. Valeu.